Agora nós iremos estudar o cotidiano nas vilas e cidades, na página 308. A formação de vilas e cidades. As primeiras vilas, elas foram fundadas no século XVI, né? Nós sabemos que foi com a chegada dos portugueses, né? Quando eles vieram colonizar o Brasil. Nessa época, à medida que a população aumentava, as vilas se desenvolviam. Seu território se expandia, aos poucos se transformava em cidades. Então, com a vinda dos portugueses para o Brasil, eles vieram colonizar as cidades brasileiras. Conforme a população ia aumentando, aí ia formando e ia se transformando em novas cidades, certo? A maior parte das atividades urbanas, ela era realizada nas vilas. Pequenos comerciantes, artesãos e funcionários do governo português moravam em casas construídas nas vilas, onde ficavam também outros edifícios, como prédios administrativos e até as igrejas, né? Aí nós sabemos que com a vinda dos portugueses para o Brasil, que eles colonizaram o Brasil, né, eles foram aumentando a população e foram criando vilas. Dessas vilas foram surgindo as cidades. Então, com essas vilas surgiram a Vila de Olinda, a Vila de São Sebastião do Rio de Janeiro e a Vila de São Luís, certo? Essas três vilazinhas foram surgidas. Essas três vilas surgiram com a vinda dos portugueses, certo? Primeiro, a Vila de Olinda. A Vila de Olinda ela foi fundada pelos portugueses em 1535 e correspondeu a todo o território localizado no atual estado de Pernambuco. Nessa região foram construídos vários engenhos e cultivadas grandes plantações de cana-de-açúcar. Em poucos anos, Olinda tornou-se o centro de uma próspera região açucareira. Então, nós sabemos que a Vila de Olinda é a atual Olinda, hoje no Recife, né? Já a Vila de São Sebastião do Rio de Janeiro, ela foi criada em 1565, né? Quando os portugueses fundaram a Vila de São Sebastião do Rio de Janeiro, no lugar onde hoje ela é o Rio de Janeiro atualmente, né? Hoje a cidade é chamada de Rio de Janeiro e antes ela era chamada de Vila de São Sebastião do Rio de Janeiro. Essa vila ela foi fundada com o objetivo de fortalecer a presença portuguesa e defender também o território dos franceses, que desejavam fundar uma colônia naquela região. Então, os franceses eles também queriam vir para o Brasil e queriam fundar uma vilazinha ali naquela região do Rio de Janeiro, certo? Então, os portugueses, eles não queriam deixar. O que foi que eles fizeram? Eles criaram a Vila de São Sebastião para que os franceses não pudessem vir para aquela regiãozinha ali, certo? E também foi criada a Vila de São Luís, que foi em 1612, uma expedição francesa fundou a Vila de São Luís, que é a atual capital do estado do Maranhão. Então, quem fundou a Vila de São Luís, ou quem fundou o São Luís do Maranhão, que é chamada hoje, né, atual conhecida como São Luís do Maranhão, foram os franceses, certo? Eles fundaram essa vila com o objetivo de estabelecer uma colônia no Brasil. Como eles não conseguiram fundar uma colônia lá no Rio de Janeiro, então eles foram para São Luís, fundaram essa vila lá em São Luís, né? E lá eles se estabeleceram lá, porque eles queriam vir para o Brasil explorar, né? Mas os portugueses não queriam deixar. Então eles fundaram essa vila lá em São Luís do Maranhão. Como os portugueses não queriam que os franceses viessem para o Brasil explorar as terras brasileiras, né? Eles queriam só eles que explorassem. Como os franceses eles que fundaram essa vila lá em São Luís, com alguns anos depois, eles foram expulsos do Brasil pelos portugueses. Os portugueses não permitiram que eles ficassem aqui no Brasil. Então, os portugueses foram lá e expulsaram os franceses do Brasil, certo? Aí, pouco tempo depois, quem foi lá e tomou posse das terras de São Luís foram os holandeses, né? E em 1644, por aí, foi que os portugueses conseguiram realmente tomar aquelas terras para eles, certo? Agora nós iremos também estudar as aldeias indígenas. Até a chegada dos portugueses, não existia cidade no território onde hoje se localiza o Brasil, certo? A maioria dos povos indígenas, eles viviam em aldeias organizadas no meio da floresta. Então, os índios viviam na floresta. Cada um desses povos tinha seus costumes e a própria maneira de organizar suas aldeias. Muitas das tradições dos indígenas foram passadas de geração para geração. Muitas tradições dos indígenas foram passadas de geração para geração e permanecerão até hoje. Por exemplo, muitos povos indígenas do país ainda mantêm o costume de organizar a aldeia da mesma maneira que seus antepassados faziam, certo?
Vamos aí ver essas imagenzinhas no livro de vocês. A aldeia de Yanomami, localizada no estado de Roraima. Olha aí como é que eles organizam as aldeias dele, tá certo? Já na aldeia de Caipó, localizada no estado do Pará, eles têm uma outra forma de organizar a aldeia deles. E aí a aldeia Arara, também é localizada no estado de Rondônia. Ó, como é que eles organizam as aldeias deles aí. Vejam aí. Agora nós iremos para a vida nas vilas e nas cidades. Como será que era o cotidiano das pessoas que viviam naquelas primeiras vilas de estados brasileiros? Vamos olhar, observar a ilustraçãozinha no livro de vocês aí. Aí tem a casa grande, né? Que era uma casa feita de pau a pique, que hoje em dia não utilizamos mais essas casas de pau a pique, né? Antigamente era de pau a pique. Coberta com teto de palha. Nos quintais, os moradores cultivavam legumes e verduras para o próprio consumo e criavam também animais. Aí vem dizendo, pau a pique é uma técnica de construção de paredes que era utilizada varas trançadas e também eram preenchidas com barros, né? Aí também tem aí, ó, algumas vilas e cidades tinham um forte que destinava à defesa dos moradores contra ataque de indígenas inimigos e também de corsários. Então, tem uma pessoa ali forte, que é um forte, que é chamado uma casa tipo de cimento, construída de cimento, outras coisas, que era a casa mais forte, que era onde eles protegiam as pessoas, certo? Que viviam ali. A igreja, que era construída no centro da vila, era frequentada pelos moradores nos dias de missa, casamentos e batizados. Tinha também lá a Câmara Municipal, que era também onde eles reuniam as pessoas que desempenhavam funções administrativas e também onde eles aplicavam as leis, certo? Essas pessoas eram juízes, vereadores, geralmente escolhidos entre os portugueses que tinham posse. Então, os portugueses ali, eles escolhiam aquelas pessoas que podiam se tornar juízes, vereadores, né, que faziam as leis daquela vila ali. Nas chamadas fossas negras, eram localizadas nos quintais das moradias, eram despejados os dejetos domésticos, ou seja, eram despejados ali os lixos, né, naquelas fossas negras. O lixo também podia ser recolhido em barricas e lançados no mar ou no rio. Então, eles faziam isso. Ou eles faziam um buraco ali chamado de fossa negra, era um buraco chamado de fossa negra, e jogavam o resto do lixo lá, que surgia na vila, ou então eles colocavam dentro daqueles barris de madeira e jogavam e lançavam no mar. Algumas vilas tinham fontes abastecidas por água canalizada de riacho próximo, né? A água consumida nas vilas também podia ser retirada do rio ou também dos poços. Os moradores utilizavam os rios também como vias de transporte entre as vilas e também entre os engenhos que ficavam localizados nas suas margens. Então, eles utilizavam o quê? Os barquinhos para se dirigir a uma vila ou outra e também entre os engenhos, certo? Então é isso. Terminamos o conteúdo também de história, né? Falando sobre a vida dos índios, como era bem precária a vida que eles tinham lá naquele tempo, né? Não tinham muito luxo, né? Tinham sim os grandes, né? Os grandes chefões portugueses, eles tinham luxo, mas quem eram os trabalhadores mesmo viviam como escravos, não é isso? Não tinha tantas regalias como eles tinham, né? Comida boa, essas coisas, comiam o resto que sobravam deles, certo? Então, nós terminamos o conteúdo de história. Vocês vão responder também a atividadezinha de história aí. E boa atividade, boa aula. Beijo.